Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sou eu aqui de novo, né, tentando fazer um react, e dessa vez, da inteligência limitada, eles todos falam, né, a direita sempre dá lugar para a esquerda, né, e engraçado, porque essa vez eu quero assistir com vocês junto, eu não vi esse corte do inteligência com o Kobori e com o Jabu, né, para quem não sabe, eu acho que um é economista, o outro também, entende de economia, também economista, acredito, um morava na China e outro mora no Brasil, e tem história para contar, e vamos falar um pouco de Trump, né, na visão deles, dos tarifaços, que é isso que nos interessa agora, é principalmente interessar coisas de fatos reais, né, e não fatos só da mídia hegemônica, e o Vilela colocou lá, muito bem pontuado, e a gente vai ver o que eles pensam sobre essa guerra que o Trump está fazendo das tarifas, tá? Vou botar aqui com vocês e eu vou dar um pouco do meu pitaco também durante o vídeo, depois do vídeo também, vocês sabem, né? Sigam aqui o canal, não deixam de deixar o like, né? E a gente se vê no próximo vídeo também, vamos lá. Assim, para deixar bem claro, eu não costumo assim fazer muitos vídeos react de lives, né? Mas quando eu vejo algum fato interessante, intrigante, etc., que todo mundo faz, a gente faz, né? Ou se não, eu faço também reviews de livros, reviews de, no caso, política. Eu só trabalho com a política, porque quem não sabe, eu moro aqui nos Estados Unidos já faz muito tempo, quase 20 anos, então a gente sabe quanto isso afeta a cabeça de um brasileiro aqui, né? Mas a gente não larga do Brasil do interesse com relação aos Estados Unidos e Brasil. E eles vão falar exatamente sobre as sanções que o Trump acabou de se pronunciar no dia 30, na quarta-feira. Então a gente vai agora comentar sobre o que eles acham, né, que esses dois economistas, né, de duas vindas diferentes, né, de duas linhas diferentes, apesar que o Kobori está mais na esquerda do que na direita hoje, mas ele foi antes um liberal e ele tem uma visão bastante conhecedora do fato, né, assim como o Jabu também, que eu acho que é comunista também. Vamos lá ver. Do Alexandre de Moraes aí. Quer começar, Kobori? O que pode falar sobre esse tarifaço que tem não sei quantos produtos aí que saíram desse tarifaço? Na realidade, quando ele anunciou, a gente já tinha feito análise que ele tem o costume de não levar até o final, né? Ele vai lá, joga lá em cima e depois... até porque O costume do Trump não é levar até o final, porque ele escreveu isso no livro, né? Que ele ataca, e depois vê o que sobra, a pessoa se rende e depois exprime mais a pessoa, né? Faz a pessoa se humilhar a dar mais do que ela tem e que não tem. É uma técnica que ele usa muito na técnica imobiliária, porque é o ramo dele, mas não tá dando certo na técnica governamental. Vamos ver agora o que eles falam. Falei, eu dou pitaco, tá? Ele começou no dia 2 de abril, ele tinha dado... divulgado toda aquela parafernália de tarifa para todos os países, até para os pinguins, né? E depois de um tempo ele prorrogou por 90 dias, falou que ia aguardar e ia negociar. As más línguas dizem que é chat GPT, tá? E nem sabia que aquele lugar não tinha ninguém e deu taxa no lugar que não tinha ninguém. Isso é muita cara de erro de chat GPT, fiquem ligados. 90 dias venciam, se não me engano, no dia 9 de julho, né? E aí, 2 dias antes, no dia 7, ele anunciou esse tarifaço de novo para vários países, inclusive para o Brasil, né? O Brasil acho que foi a 22º anúncio que ele fez, mas também, o que o pessoal colocou aqui no apelido dele, né? Do taco, né? O Trump Always Chicken Out, né? Ah, o taco é por causa disso. Eu vi todo mundo colocando taco, então é isso, taco, cara. Taco traduzindo, Trump. Tem até uma imagem, vê se acha esse do taco aí que o pessoal colocou. Eu tô lembrando em outra lá. Trump Always Chicken Out. Tanto que a gente aqui nos Estados Unidos faz tanta piada disso que as pessoas se vestem literalmente de frango, fazem memes de um frango para irritar o Donald Trump. Donald Trump odeia esse meme, que no Brasil é meme, aqui é meme, que é um frango, porque ele always chicken out, ele sempre dá para trás, porque é a técnica dele, né? Assusta, depois ele dá para trás, porque mas ele quer sempre dizer que ele ganhou, mesmo seja 1 centavo, como fala a sobrinha dele, assistam o meu vídeo aqui no canal, ele sempre tá pegando alguma coisa para dizer que ele ganhou. Não importa se for 1 centavo, ele ganhou. É só isso que ele quer ouvir, né? Então, quando ele fala que é taco, não é taco de comer a comida taco, parece, né? Taco mexicano. Não, né? Trump always chicken out. Ele always chicken out, really. It's true. É verdade, realmente é verdade. Ele sempre cai e dá para trás. É isso.
em outra live a gente falou isso. O taco é o apelido que os próprios estadunidenses colocaram nele, do Trump sempre arrega, né? Então, quando ele anunciou no dia 7 uma coisa que ia vencer dia 9 e ele prorrogou pro dia 1º, já falou, pô, arregou de novo, né? E agora, na realidade, esse anúncio de hoje, teoricamente, é mais uma pequena arregadinha, né? Porque ele só vai valer, não agora, depois de amanhã, dia 1º, só daqui 7 dias. Tirou 700 produtos da lista, né? Inclusive a Embraer, que era uma empresa que seria Laranja, produtos aeronáuticos, laranja, café, ou seja, tudo aquilo que foi uma pressão, basicamente uma pressão interna, né? Os próprios empresários... Explica isso, porque é ruim para o mercado interno também, não é só o Brasil que é prejudicado com uma tarifa alta, né? Não, na realidade, quem paga a tarifa é o americano, né? É o americano. Chega mais caro lá. Então, digamos que ele mantivesse pro suco de laranja. Metade do suco de laranja dos Estados Unidos vai do Brasil, daqui para lá, né? E eles consomem pra caramba. O Brasil já não... na verdade, Estados Unidos, eu falo Brasil, Estados Unidos, eu vivo nos Estados Unidos, então aqui não se produz mais tanta laranja para consumo. O Brasil tem bem mais exportação da laranja, inclusive... É uma demanda muito grande aqui, inclusive tem muito mais gente vivendo aqui que no Brasil, um pouco mais, né? Aqui 300 milhões e 200 milhões no Brasil, então é bastante gente que toma laranja e o Brasil exporta muita laranja. Então, quando o Trump faz essa retirada dos impostos extras, que já tem impostos, né? A gente sabe que são agregados. A mais, é tudo por causa do lobby fortíssimo que está havendo, que está fazendo ele perder a mão, né? Porque ele queria fazer isso tudo numa mesa de negociação com o Lula, que o Lula não aceitou e fez muito bem, porque ele ia pagar mico lá do lado do Trump só para ser o palhaço da vez, né? Como foi o Zelensky e outros. Por enquanto ele não vai, e aí é a questão. Ele tirou alguns produtos, lógico, porque isso ia prejudicar o mercado interno, e o mercado interno estava pressionando junto com o Brasil. A Embraer também, que é uma empresa de aviação que fabrica aviões para os Estados Unidos e usa também mão de obra brasileira e tecnologia brasileira e usa tudo aqui também, precisa dos materiais, precisa não ter mais impostos nisso. Então, claro, fizeram uma força no lobby. A gente não sabe como foi diretamente, mas a gente sabe que teve, já foi falado aqui, que eles já estavam incomodando o governo Trump, através de democratas, através de politicagem, e parece que é isso mesmo, até porque não foi o Eduardo que disse não, quero só o Moraes e para com a taxa, não, ele realmente viu uma pressão externa que realmente ele iria botar os Estados Unidos numa bancarrota sem tamanho, porque tirar o produto primário de onde a gente não produz aqui vai fazer não só ficar mais caro, mas vai ficar impossível e intragável. Já estamos com um número recorde de pessoas vivendo nas ruas, né, de pobreza. Então, simplesmente, ele disse não, só para não piorar o lado dele, mas ele pode fazer uma contrapartida pior, como ele fez agora com o Magnitsky, porque a questão foi essa, ele botou abaixo alguns produtos, mas ele pressionou de outro lado. O Trump nunca deixa uma coisa sem ter algum ganho, algum benefício do outro lado. Como ele não tem um diálogo aberto e não quer, se recusa a ter um diálogo mais direto com o Brasil, com o presidente, etc., com o Alckmin, que seja, ele tá fazendo essas coisas assim e tá adiando, né? Não sei se é para dia 6, dia 9, sei lá que dia que é, essas taxas que seriam para outros produtos. Então, Trump always chicken out. É só isso que eu tenho para dizer. É só isso, não tem outra explicação. Consomem no café da manhã, não só o café, o suco de laranja, eles iriam pagar simplesmente 50% a mais, né, no café da manhã deles lá. Então foi uma pressão muito forte dos próprios empresários, né, dos setores que se sentiram prejudicados, né, nos Estados Unidos. Os caras estão falando que café e carne não. Depois dá uma conferida, Leni. Foi Embraer, produtos aí, ó, tá. aeronáuticos, laranja, teve 700 na lista. Aí, ó, tal do taco, ó. Trump always chicken out. Botaram ele como um chicken. Ele odeia ser chamado de galinha, né? Então, quer dizer, literalmente quer dizer que o Trump sempre bota sua galinha de fora. Quer dizer que a galinha é um bicho... Eu não concordo tanto com esse mime, não, porque a galinha não é um bicho tão medroso, mas ele corre muito, né? Quando são 700 produtos, né? Então, e tem um outro dado... Sacou. O Trump sempre arrega, né? Então, assim, aí teve um outro dado que eu achei interessante, que foi só hoje também que ele assinou o decreto oficial, né? TSA. Então, Isso quer dizer o quê? Na verdade, eu vejo por um lado bom. Só hoje que a justiça americana teria um documento oficial para julgar, né? Porque vários empresários entraram, mas em cima daquela carta que não valia... que é um Frankenstein, né, que ele criou lá um Ctrl-C, Ctrl-V, cheio de erros, cheio de... se não me engano, a justiça até não estava querendo também levar aquilo muito a sério, né? Porque
A justificativa é que estava aplicando pelo déficit comercial. Se ele não tem déficit comercial com o Brasil, ele não poderia fazer. Então, a partir de hoje, tem um documento oficial em que pode ser juridicamente contestado na justiça americana também, né? Então, tem vários elementos aí que os próximos capítulos, né, Elias, daqui os próximos 7 dias, a gente ainda talvez veja alterar alguma coisa, né? Mas, de alguma forma, ele voltou atrás, pelo menos em 700 produtos. Né? Você vê isso também, Elias? E o que aconteceu? Não foi pouco, tá? Foram 700 produtos, como o Cobori falou. Então, o Trump tá regando, começou a regar. Aconteceu com a China, no final das contas, também, que estava uma guerra de eu taxo aqui, você taxa ali, todo mundo aumentando. No final das contas, como ficou com a China e esse resultado do Brasil? Bem, o resultado... do Brasil, acho que o Cobori disse tudo, mas eu ainda vou ficar nas exceções, tá? Primeiro que ele manteve 50% para algumas coisas, né? Isso é uma taxa inédita, porque o mundo inteiro está sendo taxado, só que 15%, 20%, 30%, o Brasil 50%, ou seja, isso significa que o Brasil, em tese, sobre alguns produtos, está sob regime de sanções. E isso ocorre de forma que o Brasil que isola o Brasil dos BRICS e manda um recado muito claro para a América Latina de que a América Latina, entre aspas, voltará a ser meu quintal. Então, acho que existe essa questão que é geopolítica, independente da vitória que o Lula obteve, porque o Lula manteve uma postura de estadista nas últimas 2 semanas, de não baixar a cabeça, de negociar em termos soberanos. Acho que essa é uma vitória que é muito incrível para o Brasil, mas fica essa questão do regime de sanções, porque o Brasil é o único país que tem sanções da casa de 50%, de taxas na casa de 50% para alguns produtos. Esse é um ponto. Outro ponto que eu coloco, que acho que isso é algo inédito desde o golpe de 64, que é uma potência estrangeira se miscuir diretamente, ou seja, a Lava Jato foi uma forma de intervenção, mas de uma forma indireta, só que agora direta, uma intervenção sobre o nosso sistema de justiça, não é? Então, as sanções que o governo americano aplica-se a Alexandre de Moraes, elas são algo inédito, não é? E que nos leva, historicamente, àquele momento do golpe de 64, quando os americanos intervêm diretamente no Brasil. Então, nós vemos uma época muito perigosa, uma época em que o Brasil, vamos dizer assim, ele vai se transformando em um dos epicentros de tensões no mundo, até porque o Brasil é muito grande para ser governado por alguém que não reza na cartilha dos Estados Unidos. Então, acho que o Trump vai ficar com isso, com esse espinho na garganta, ao que tudo indica, ele tomou para si, enquanto uma questão pessoal, as contendas do Bolsonaro no Brasil. Nós temos pelo menos 2 brasileiros operando abertamente contra os interesses do Brasil dentro da Casa Branca, que é o Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo lá, o neto do Paulo Figueiredo, do ex-presidente. O problema desse Paulo Figueiredo, assim, falando que ele queria ser abonado enfim, né, de toda essas coisas, essas intimações que ele está tendo, né, do Brasil, Supremo Tribunal e várias infrações e tudo que aconteceu fazendo discurso de ódio e tudo mais, e nos Estados Unidos isso é aceito, mas no Brasil não. Ele é um cidadão que também é brasileiro e ele foi também processado por isso. Então, sendo neto do ditador Figueiredo, né? O último ditador brasileiro. Antes da abertura, né? Eu vivi isso, eu era pequena, eu vivi. Mas, para ficar mais claro, ele se juntou com o Eduardo e os dois, então, formaram essa força de coalizão, inclusive o próprio Figueiredo, né, ele foi nas assembleias aqui nos Estados Unidos, no Congresso, entre os deputados federais, digamos assim, né, senadores deputados, e foi tentando falar um pouco sobre a circunstância. Queria mostrar para vocês essa parte onde essa circunstância foi falada do Figueiredo com uma política americana em que ela simplesmente lacrou e falou tudo o que ele merecia na carinha desse netinho de ditador. Vamos ver. Mr. Figueiredo, did I pronounce it correctly? All right. Apologies. Yes or no?
Is it true that you are currently under investigation by the Brazilian Federal Police for your role in the January 8th coup attempt? I don't know. I haven't received the proper Thank you. notice. Moving on, reclaiming. Is it true that an official report from the federal police provides evidence of your participation in a group created to, quote, discredit the electoral process, plan the execution of a coup d'etat, and abolish the democratic rule of law? Same answer. You don't know. Okay. Do you disavow the military dictatorship that ruled Brazil from 1979 to 1985? This has nothing to do with what we're Okay. discussing Yes here. or no, please? This has nothing to do This, with what yes we're or discussing. no? Reclaim. I can ask. This is my hearing. And I can Yes answer. or no? With all due First respect, Amendment I would rights, I hope can that answer there would be respect whatever I shown want. to the witness, too. Moving on. With all due respect for the witness and vice versa. Mr. Chair, vice versa. With all due respect to everyone involved in this hearing, I would like to say at the outset that this is not the hearing on Brazil that I believe we should be having today. The hearing I believe we should be having is one focused on the 200th anniversary this year of the bilateral relationship between the United States and Brazil, the two largest democracies in the Western Hemisphere. The hearing I believe we should be having is one focused on the many areas of cooperation between our two countries, on labor and workers' rights, climate and protecting the Amazon, combating hunger, poverty, and violence, and expanding sustainable and broad-based economic growth, stability, security, and peace throughout the hemisphere. Above all, we should be working to advance our critical partnership with Brazil in a spirit of mutual respect. Unfortunately, the framing of this hearing, which I believe presents a distorted view of Brazilian democracy and provides a platform to those seeking to undermine it, does the opposite of that. Rather than strengthening our relationship, a hearing like this serves only to damage and undermine it. Brazil is a strong and vibrant democracy with a robust civil society and media, a multitude of political parties representing a huge political spectrum, and an electoral system that is rightly considered to be one of the most secure and rapid in the world. Lembrando que ela é uma americana, uma política americana, e ela sabe disso, tá? Então quer dizer que não é todos os americanos que pensam mal do Brasil, assim como Figueiredo, Trump e Bolsonaros da vida. Like all democracies, including right here in the United States, there are healthy debates to be had about aspects of the country's institutions. But I want to be clear, internal politics and debates on constitutional and legal issues should be decided by the Brazilian people, their elected representatives, and Brazil's judiciary. The United States Congress is not the forum for it. We can and should continue to find areas for cooperation and mutual advancement, but we should not and cannot act as if we somehow have a mandate to weigh in on the internal mechanisms of Brazil's institutions. Fala perfeita dessa política, porque é o seguinte, a fala dela é perfeita, porque é isso que o racional das democracias pensam, né? Cada país tem a sua democracia vigente, suas instituições têm que ser respeitadas, né? É interessante que dentro do Congresso também tem pessoas que pensam com racionalidade, independente do seu viés político. Claro que ela tem um viés mais progressista, mas enfim, entende-se que ela entende bem como é que funcionam as coisas, ela está por dentro do que acontece no Brasil, e parece que o Donald Trump é o único que não sabe o que acontece. É uma coisa assim apavorante, sinceramente assim, apavorante. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver se ela continua aqui. Democracies are different, each informed Exato. by their own history. Brazil's 1988 constitution was shaped by a military dictatorship that usurped power through a military coup and brutally ruled the country from 1964 to 1985. Exato. Many of the people who lived through these horrific years still remember state-led extrajudicial killings, disappearances, and torture. Brazil's democracy responded by providing courts with the mandate to protect its hard-won democracy and prevent authoritarianism
from taking root again. What we will hear today from some witnesses is an attempt to undermine Brazil's judicial process. Former President Bolsonaro's conduct in office, his praise for the military dictatorship, his calls for violence against his political opponents, his refusal to acknowledge his 2022 election loss, his attempt to engineer a coup, and his incitement of the January 8th attacks triggered laws in place designed to serve as a check on executive power resulting from the coup in 1964. Brazilian law enforcement and judiciary have refused to stand by idly in response to the most serious threat to Brazil's democracy since the military dictatorship. They have responded robustly, according to their constitution and their legal system, which again have key differences with ours in the United States. Brazil, like France, Germany, and other Western European countries whose democratic credentials would likely not be questioned by anyone in this room, has a different conception of freedom of speech than we have here in the United States. Brazil's approach to freedom of speech, while broad, includes guardrails. Gente, eu tô deixando ela falar porque é muito importante isso que ela tá falando. Até foi um pouco antes de tudo isso acontecer, mas é muito importante a gente keep in mind, ter na nossa mente, que existem sim representantes aqui que não estão de acordo, né, com essa gente, com o Donald Trump, dando uma aula para eles do que é democracia, né? De verdade, no seu conceito, né? E até mesmo nós que vivemos aqui nos Estados Unidos, a gente tem muita disbelief, não acreditamos, né? Muito mais na política democrática americana. E ainda existe, né? Pessoas que sabem reconhecer o que é uma ditadura e o que não é, o que são direitos humanos, falta de direitos humanos, e não é. Isso que falta o Brasil entender que existe isso aqui. Não é que todo americano pensa dessa maneira, tá? Então, isso é importante da gente ter na mente de que exista essa fala. E essa fala é importante porque foi na frente desse Figueiredo e mesmo assim ele continuou com os planos de acabar enfim, com a democracia brasileira, acabar com as instituições brasileiras, a fim de salvar ganhos pessoais. Essa é a lembrança que a gente tem que ter em mente, de que existe uma política por trás só para benefício pessoal. Não tem um benefício nacional. Entende-se que é só benefício pessoal. Informed by this recent history. The title of today's hearing is Brazil, a Crisis of Democracy, Freedom, and Rule of Law. Mr. Chairman, respectfully, I would ask, where was the hearing about Brazilian democracy when we learned about then President Bolsonaro's efforts to foment a military coup? Where was the hearing after supporters of former President Bolsonaro led a coordinated attempt to overthrow the country's democracy on January 8th, 2023? This brings us to January 8th and the parallels between January 6, 2021 and January 8, 2023. Put simply, the January 8th attack, conducted in the manner it was clearly inspired by the January 6th attack. I believe we need more investigation of the connections between the two events and the role that individuals in the United States may have played in the coup attempt, including far-right public figures who used their platforms to, at a minimum, express support for a coup. This is another essential question I would have liked to see reflected in the framing of this hearing. How precisely did 2020 U.S. election deniers and the January 6th attack here in the United States enable the attempt to reject the results of the 2022 election in Brazil and to attempt a coup on January 8th? And how can members of Congress in both countries work together to strengthen our democracies in the face of these threats? I have with me today a copy of the report issued by Brazil's Parliamentary Inquiry Commission on the January 8th attacks. It contains critical findings. Mr. Chairman, I am submitting excerpts of the report for the record. I am also entering a statement prepared by Representative Jim McGovern, the co-chair of the Tom Lantos Human Rights Commission, into the record. Brazil's 2022 elections were free and fair. The United States government
alongside the international community, recognized the results immediately. In response to the attempts to overturn Esse foi o problema, que o Trump não gostou, né? Quando o Biden reconheceu rapidinho o Lula, né? Ele não gostou. the election results, Brazil's institutions prevailed. Democracy prevailed. The Brazilian people prevailed. This is the vision that I intend to defend in today's hearing and beyond. Essa é a mídia ninja. Enfim, é isso, pessoal. A live ficou um pouquinho grande. Na verdade, não é uma live, é uma live que eu faço, react, porque é só agora que eu tô sentindo esse react funcionar de alguma maneira. Mas, assim, foi importante essa fala dessa política. Eu acho que isso aí me engrandeceu até mais do que falarmos do que está acontecendo agora. É só sobre a percepção de que se tem uma ala congressista americana, mais progressista, claro, lógico, que está sendo abafada e que não pode falar essas coisas, né, em relação às políticas verdadeiras do Brasil. Mas existe sim essa ala. Isso é bom, importante e que a gente pontue, porque muito do brasileiro é achar, não, todo mundo está do lado do Trump. Não, calma, não é todo mundo. Mas o que existe é que essas falas, elas não estão sendo reverberadas. Eu queria que vocês botassem esse vídeo para rodar, porque essa fala é um pouquinho mais antiga, não tanto, alguns 2, 3 meses atrás, quando esse senhor, né, o Figueiredo Neto, foi tentar falar com a Câmara para denunciar Alexandre de Moraes, STF, Brasil, essas coisas todas, e ela esfregou na cara dele tudo o que a gente já sabe no Brasil, né, e que aqui é difícil, enfim, né, por essas múltiplas falas, múltiplas histórias, as pessoas querem acreditar naquela que elas escolhem, mas a gente sabe que a verdade é só uma, e a verdade é essa, tá? O que está acontecendo não vai perdurar, a gente sabe que a verdade sempre aparece, as ditaduras acabam, então essa aqui é mais uma, e eles querem aproveitar essa onda e surfar, só isso que eles querem. Enfim, eu fico aqui, deixo aqui meu live e, enfim, meu react, não sei o que eu posso dizer. Eu já tinha visto a Wild quer dizer selvagem até, eu já tinha visto ela há algum tempo atrás, mas eu não tinha visto tudo completo. Eu tinha visto, digo, uau, essa senhora aí, essa representante, né, sabe bem, mas se ela sabe bem, ela pegou bem a fonte, né? Enfim, não deixou sendo enganada. E a outra anterior também, né? Também, eu acho que é juíza, até ex-juíza, ela também não deixou ser enganada, e muitos outros. Então, essa gente pode falar o que quiser, mas não vai conseguir dominar todo mundo por muito tempo. É só porque essa corja, né? Essa pequena corja da extrema-direita aqui no poder, nos Estados Unidos, estão no poder. Mas a gente sabe que isso aí tudo tem um fim, né? Se teve com os Bolsonaros, vai ter também aqui. Eu fico... E vocês é que ficam aí com os comentários. Eu quero saber o comentário de vocês, até porque eu preciso saber o que vocês acham sobre tudo isso que está acontecendo. Sobre esses embargos no Brasil e sobre toda essa articulação que essa família está fazendo só para soltar pessoas da família, seus interesses pessoais, sabe? Tipo assim, me livra desse BO aqui no Brasil, me livra disso aqui, tá? Do meu papai. Quero saber o comentário de vocês. Se vocês concordam, discordam, não importam. Sejam amigos aqui, tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo.